Sabe uma coisa que eu acho, assim, fascinante? Pensar em Isaac Newton. O cara decifrou a gravidade, inventou o cálculo, mas secretamente ele era um alquimista. Ele passava noites tentando transformar chumbo em ouro. Por séculos, essa foi a grande obsessão, né? A alquimia. E sempre pareceu fantasia, uma coisa meio mágica. Até agora, porque uma empresa, a Marathon Fusion, publicou um estudo dizendo que descobriu como fazer exatamente isso. Mas não com mágica, e sim como um subproduto de energia limpa. Pois é, a alegação é tão ousada que parece ficção científica. E para a gente conseguir destrinchar isso, a gente mergulhou em duas fontes principais. A primeira é o próprio documento da Marathon Fusion, um estudo bem técnico, né? E a segunda é uma análise ótima do canal do YouTube Ancapsu. Ele olhou para essa história com um olhar de engenheiro, sabe? Dissecando a ciência, as implicações econômicas. Ok, então o nosso papo hoje é esse. A gente vai tentar entender se essa ciência faz sentido, o que isso significaria para o nosso bolso, para o mercado de energia e, claro, separar o que é real do que é só empolgação. Para começar, acho que a gente tem que ir para o básico. Como que a fusão nuclear, que a gente sempre ouve que é a energia do futuro, vira uma fábrica de ouro? Certo. Para entender a fusão ajuda a pensar no oposto dela, que é a fissão. É o que a gente já tem hoje. Fissão basicamente quebra átomos pesados, tipo urânio, para gerar energia. Funciona, mas gera aquele lixo radioativo que todo mundo teme. Ah, sim, o grande problema da energia nuclear. Exato. Mas tem um fato curioso que a fonte do Ancapsu menciona. Diz que todo o lixo nuclear já produzido na história caberia numa piscina olímpica. Sério? Eu imaginava uma montanha de material. É bem menos do que eu pensava. É menos, mas o problema ainda existe, claro. Ok, então a fissão é o que temos hoje com seus problemas, mas a fusão, ela sempre foi vendida como a solução perfeita. O que a torna tão mais limpa na prática? A fusão é o que acontece no Sol. Em vez de quebrar átomos, ela une átomos leves, geralmente isótopos de hidrogênio, como o deutério e o trítio. E quando você junta esses dois, a reação libera uma quantidade absurda de energia. E o mais importante, o principal subproduto é o hélio. Hélio? Tipo, de balão de festa? Exatamente. Um gás inofensivo, estável, zero lixo radioativo de longa duração. A promessa é de energia limpa e, assim, praticamente infinita. Certo, energia limpa, hélio, até aí tudo bem, mas cadê o ouro na história? Onde a alquimia entra nessa equação? Ela entra numa sobra do processo, numa partícula que sobra. A reação de fusão entre deutério e trítio, além de criar hélio e energia, libera um nêutron. Um nêutron de altíssima energia. E esse nêutron era um problema, né? Eu li algo sobre isso. Exato. Por muito tempo ele foi visto como um problema de engenharia. Ele bombardeia as paredes do reator, desgasta o material. E o que a Marathon Fusion propõe é genial. E se a gente usar esse nêutron para alguma coisa útil? Peraí, você está me dizendo que o nêutron, que é basicamente um resíduo da reação principal, é a chave para a alquimia? Exatamente essa é a sacada. A proposta deles é construir o reator com uma camada de contenção feita de mercúrio. Especificamente o isótopo, o mercúrio 198. E aí o processo é uma receita de bolo nuclear, são 3 passos. Ok, vamos lá. Primeiro, o nêutron de alta energia que sai da fusão bate com tudo no átomo desse mercúrio 198, que é estável. E essa pancada? Transforma ele. Isso. A colisão transforma o mercúrio 198 em mercúrio 197. Só que esse novo isótopo é instável. Ele é radioativo. Ah, tá. E aí? Aí vem o passo final. A natureza faz o trabalho sozinha. O mercúrio 197 começa a decair, com uma meia-vida de 65 horas. E quando ele decai, ele não volta a ser mercúrio. Ele se transforma em ouro 197. Ouro 197. Que é o único isótopo estável de ouro que existe na natureza. Que loucura. Então, em questão de dias, o mercúrio que estava ali só para conter a reação vira literalmente ouro puro. É a alquimia de Newton, só que com física nuclear no lugar do caldeirão. Precisamente. Não é mágica, é ciência aplicada de uma forma muito, muito inteligente. Incrível.
Mas olha, uma coisa é fazer isso com alguns átomos num laboratório. Outra é transformar isso em negócio. A Marathon Fusion falou em números. Qual é a escala disso? E aí que a história deixa de ser só científica e vira uma revolução econômica. Os números que eles apresentam são impressionantes. Eles calculam que uma usina de fusão padrão, de 1 gigawatt, poderia gerar cerca de 5.000 quilos de ouro por ano. O quê? 5.000 quilos? Isso é uma quantidade absurda. Fazendo uma conta rápida, com o preço de hoje, a gente está falando de mais de 300 milhões de dólares por ano. Por usina. Isso muda tudo. Muda completamente o modelo de negócio. A análise tecnoeconômica deles é o coração da proposta. A fusão sempre teve um problema. O custo de construção é astronômico. Bilhões de dólares. Um investimento de altíssimo risco. Exato. O que a Marathon Fusion diz é, e se a sua usina vendesse 2 produtos? Eletricidade e ouro. O valor do ouro produzido poderia, em tese, igualar o valor da eletricidade gerada. Ou seja, você dobra a receita da usina. Da noite para o dia. Isso soa bom demais para ser verdade. Será que é tão simples assim? É uma ótima pergunta, é o ceticismo saudável, né? A análise deles, claro, é um cenário otimista, mas a lógica por trás é poderosa para os investidores. O ouro funciona como um subsídio gigantesco que paga o desenvolvimento da tecnologia. Em vez de esperar 30 anos para ter um retorno só com energia, o investidor começa a ter um retorno massivo com ouro muito antes. Isso diminui o risco e pode, assim, destravar trilhões em investimentos para a fusão. Entendi. A promessa de ser uma máquina de fazer ouro torna o investimento irresistível. Mas e o outro lado da moeda? A análise do Ancapso toca num ponto crucial. O que acontece com o mercado de ouro se, de repente, a gente pode imprimir ouro em escala industrial? Esse é o grande IC. O valor do ouro por milênios foi baseado na raridade, né? Só existe uma quantidade finita dele no planeta. E é difícil de minerar. Se essa tecnologia se provar viável e escalável, você introduz uma nova fonte de produção. A consequência lógica é que um aumento massivo na oferta levaria a uma queda no preço. Mas isso não cria um paradoxo? Se o ouro ficar barato demais, o modelo de negócio deles perde a força. Eles estariam canibalizando a própria fonte de receita. Como eles equilibram isso? É um paradoxo fascinante. Uma possibilidade é que eles controlem a produção para não inundar o mercado. Outra visão é que talvez o ouro seja só a muleta inicial, sabe? Ele serve para financiar a primeira geração de reatores. Uma vez que a tecnologia esteja madura, o custo caia, as usinas poderiam se sustentar só com a energia. A produção de ouro viraria secundária, mas é uma dinâmica de mercado completamente nova. Ok, um plano revolucionário, mas com complexidades econômicas. Só que, antes de tudo, eles precisam fazer a coisa funcionar. E pelo que eu vi na análise, tem um pequeno detalhe no ouro que eles produzem, certo? Um detalhe importantíssimo. Como o ouro é gerado a partir do decaimento do mercúrio 197, que é radioativo, o produto final não é 100% puro. O ouro vem contaminado com traços de mercúrio radioativo. Ah, imagino que um anel de noivado que brilha no escuro não seja o que o mercado procura. Mas falando sério, esse problema da purificação é um obstáculo pequeno ou pode inviabilizar o uso comercial? Depende do uso. Se for para reserva de valor, barras de ouro trancadas num cofre, o problema é menor. O mercúrio decairia com o tempo e isolado não oferece risco. Mais para joias ou eletrônicos? Aí é inaceitável. Manter uma fonte de radiação, mesmo que baixa, em contato com o corpo, é um risco à saúde. Então, eles têm um desafio de engenharia gigantesco pela frente. Enorme. Eles precisam desenvolver um método de purificação com uma eficiência de praticamente 100%, o que é extremamente difícil e caro. Ou a alternativa seria armazenar o ouro por meses, talvez anos, até o mercúrio decair, o que afeta o fluxo de caixa, né? Entendi. É um desafio sério, mas a Marathon Fusion parece ver isso como uma plataforma, não só uma máquina de ouro, né? Sim, e essa talvez seja a parte mais empolgante a longo prazo. O ouro chama a atenção, é o marketing perfeito, mas a tecnologia fundamental é a de transmutar elementos com nêutrons.
Eles mencionam que poderiam, por exemplo, produzir paládio, outro metal caríssimo, ou sintetizar isótopos médicos raros, usados em tratamentos de câncer, que hoje custam uma fortuna. Então o reator de fusão vira uma fábrica de elementos raros? Basicamente, sim. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem uma empresa propondo usar a física nuclear de uma maneira nova e inteligente. A ideia é aproveitar os nêutrons da fusão, nossa aposta para energia limpa, para realizar o sonho dos alquimistas, transformar mercúrio em ouro. E com isso, resolver o maior problema da fusão, que é o custo. Exato. Fazendo uma síntese, a ciência por trás do processo é plausível. Não é teoria maluca, é aplicação de reações conhecidas. O impacto econômico, se funcionar, é duplo e gigantesco. Viabiliza a fusão e muda as regras do jogo para os metais preciosos. Mas é crucial ter os pés no chão. Isso não é uma notícia de que já estão fabricando ouro. É um estudo, uma proposta. Sem dúvida. É fundamental lembrar que o trabalho deles é um preprint, ou seja, ele foi divulgado, mas ainda não passou pela revisão por pares. Aquele processo rigoroso onde outros cientistas analisam, criticam. Tentam encontrar falhas. Isso. E, como a gente falou, os desafios de engenharia, especialmente a purificação do ouro, são imensos. Não é algo que veremos em operação amanhã. Sabe, a gente falou muito do valor econômico, da ciência, dos desafios, mas o que fica martelando na minha cabeça é outra coisa, talvez mais filosófica. Por milênios, o valor do ouro veio da sua raridade, da dificuldade de arrancá-lo da terra. Ele virou o símbolo de riqueza porque não podia ser fabricado. A pergunta que fica é: o que acontece com a própria ideia de valor quando um material que já foi a base de impérios pode ser fabricado como um subproduto da nossa conta de luz?